Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a Vânia Grifo. Ela é fisioterapeuta, professora de yoga há 40 anos, mestre reikiana, e ela vem falar para a gente a respeito de respiração, uma coisa tão importante que ninguém dá valor. Tudo bom, Vânia? Tudo bem, tudo namastê. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Vânia, eu tenho notado, assim, esses derradeiros anos têm sido anos muito complicados, muito difíceis para a humanidade. E eu tenho percebido que o que a gente recebe do plano espiritual é que a humanidade está mentalmente desequilibrada, né? Em que a respiração pode ajudar a harmonizar isso? Ela pode? Com certeza, né? Talvez a gente esteja desarmonizado mentalmente porque a nossa respiração já não é tão correta, né? É verdade. E tão sequencial assim, né? 99% das pessoas não prestam atenção na própria respiração, né? Justamente. Então eu acho que hoje o meu trabalho é baseado nisso, é trazer essa consciência às pessoas, né? E através desse domínio, desse controle respiratório, dessa consciência respiratória, poder levar uma qualidade de vida melhor às pessoas. Para que, né, isso não aconteça, né? Que a gente tenha então 2023 um ano melhor, com as pessoas mais equilibradas, né? Como você citou, realmente são 40 anos, né, vivendo dentro dessa filosofia do yoga. Um tempinho, né? Bom. E é o que, infelizmente, a gente continua ainda vendo. Claro que agora muito mais, né, consciente as pessoas estão se tornando, mas acho que é uma camada muito pequena, uma quantidade pequena ainda de pessoas que estão voltadas a essa consciência. Há pouco tempo atrás, eu vou colocar aqui 1 mês e meio atrás, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Estava deitado na cama vendo televisão, começou a dar uma taquicardia, uma falta de ar, e eu levantei, eu achei que eu estava tendo um infarto. Levantei, fui para o médico, um tupido de remédio de tarja preta. E aquela respiração que você ensinou naquele dia me auxiliou pra caramba. Eu não estou bebendo mais remédio. E nunca mais tive nada. Interessante isso, olha. Por causa da respiração. Né? Então a gente vê isso, são coisas tão simples a ser realizadas, né? Como quando você chega nesse momento em que você se depara com essa ansiedade incontrolável e você se tornar consciente disso, né? Desse momento de, bom, então agora, como eu estou respirando nesse momento? O que está acontecendo dentro de mim? Na verdade, é nos tornarmos conscientes das nossas emoções. Então, assim, não é tentarmos, mas realizarmos essa consciência para termos o melhor domínio sobre as emoções. Não só sobre a ansiedade, como você teve, mas também quanto à tristeza, né? Que às vezes somos tomados por uma tristeza e com certeza pode ter o mesmo fim, né? No caso, raiz, né? como você, e palpitações, e aumento da pressão arterial, quer dizer, vários sinais e sintomas que, né, nos tomam por conta vamos dizer assim, desse desregular da nossa respiração. Entendi. E quais são os tipos de respiração que existe? Olha, existe um tipo de respiração que já seria o suficiente se a humanidade adulta, pelo menos, já tivesse consciência dela, que é a respiração abdominal, que é uma respiração que nós, humanos, nascemos realizando e que em determinado momento da nossa infância para a adolescência perdemos, que é a respiração baixa, aquela respiração que acontece na parte baixa dos nossos pulmões. Então a gente pode falar um pouquinho de anatomia, que eu inclusive faço isso com os meus alunos e clientes, que é ensinar a anatomia, fazer com que o indivíduo veja o que acontece, né? Não se tornar apenas um passageiro do seu corpo, mas, né, ter as rédeas disso. Então, como é isso anatomicamente? Como é essa respiração baixa? Como é o meu pulmão, né? Qual é a diferença da respiração
do pulmão, do peito, do abdômen? Porque nós estamos requisitando anatomicamente, quando respiramos pela a respiração baixa, abdominal ou diafragmática, nós estamos levando maior quantidade de ar ao lóbulo inferior dos nossos pulmões. Então, fisiologicamente, estamos fazendo uma automassagem, uma regulagem dos nossos sistemas, tanto digestório, né, como excretor. Então, por exemplo, hoje em dia, às vezes você tem uma pessoa que vem a mim com uma reclamação de prisão de ventre, e essa pessoa ela não faz essa respiração baixa, consequentemente o diafragma, que é esse grande órgão, né, da respiração, né, do sistema respiratório, ele não desce dentro da sua mecânica natural e não há um massageamento do sistema excretor. Você entra com exercícios respiratórios e essa pessoa regulariza o seu intestino. E as pessoas vão para a farmácia se entopem de remédio. Isso, então é isso. A gente tentar, nesses anos de trabalho, eu vim tentando trazer essa consciência, né, para as pessoas dentro da sua vida, no seu dia a dia. Então essa é uma das diferenças. E outra também, Guga, com certeza, assim, naquele momento ali do que você estava passando, você despertasse, você ia perceber que a sua respiração estava alta, ou seja, ela estava enchendo apenas a porção superior dos seus pulmões, ou seja, os lóbulos superiores. E o mais interessante, viu, Guga, que nós temos, né, 3 lobos. No nosso pulmão esquerdo, ele não tem o lobo médio, porque é onde está a nossa cavidade, né, do coração. Então, é fantástico isso, que dentro dessa consciência respiratória, quando a gente vê aqueles grandes iogues e sadhus em postura de meditação, tenha certeza que naquele momento a respiração dele está no lóbulo médio direito, né? Que lógico, só existe ele. Então, está nesse lóbulo e a respiração é curta e olha que lindo, né? É a respiração que nos leva à meditação. É a respiração que nos conecta com o nosso Deus, com o nosso eu, porque ela está na direção do nosso coração e também da nossa glândula timo. E se a gente for falar de chakras, então, de toda essa consciência. Então, sim, é importante a respiração, ser consciente, é importante que no mínimo você consiga manter abdominal e assim, claro, dominando exercícios, realizar respirações completas, ter aquela sensação de sofreguidão, né? E isso não pode existir. Você podia passar assim um exercíciozinho? Claro, claro. E olha, eu convido a vocês essa prática muito simples, né? Você pode fechar seus olhos se você estiver dentro da sua casa, se você, né, estiver em algum outro lugar, ou que você possa fazê-lo de olhos abertos. Uma coisa que a gente tem que entender que essa respiração não tem nada de esotérica, e o Guga, que é uma respiração simples, fácil, que todos nós devemos realizar no nosso dia a dia. E é muito fácil. Então vamos começar por ela, que é a base, né? Então, seus olhinhos fechados, suas mãos podem estar voltadas para cima, suas mãos podem estar voltadas para baixo, não há problema nenhum. Nós vamos tomar a consciência desse ar, né, que chega à base do pulmão. Posso até convidar vocês para colocarem a mão aí no seu gradil costal. Olha que coisa linda, né? A gente estava falando de autoconhecimento, né? Então a nossa caixa torácica recebe esse nome de gradil costal, porque é uma grade, né? E é uma grade que protege órgãos muito importantes, né, como coração e pulmão. Então, por isso, gradil costal, né? Então, aí para quem não conhece, não sabia. Então, então estamos aqui com as nossas mãos no gradil, na costela, na base, e aí você vai inspirar sentindo que esta região está expandindo. Inspira e solte o ar, né, sentindo que ela está né? Respira e solta pelo nariz? A nossa respiração ela deve ser somente nasal. Essa é a respiração correta. Se você está fazendo algum exercício aeróbico, claro, você vai necessitar soltar esse ar com mais força. Mas dentro de um exercício, né, de normalidade, a nossa respiração é somente nasal. Então, inspire. Sinta essa expansão, o abdômen vai se projetar para fora, é uma forma que nós temos de colocar isso para os alunos mais novos, para as pessoas que estão começando, né, nesse processo.
ar para dentro, o abdômen se expande, ar para fora e ele se recolhe. Então, comece a perceber, né, o seu volume, né, o volume de ar que você está levando. Se houver necessidade de você inspirar profundamente, sinta que você está levando ar a regiões mais superiores dos seus pulmões, né? Então, vivencie um pouco, né? Nós podemos estar colocando essa prática aí através, né? Com uma música, se você gosta de incenso ou, né, perfumes, que isso também ajuda, né? Estamos trabalhando os sentidos, né? A música e o cheirinho também, que ajuda, né? A fazermos, né? Viajarmos um pouco e nos liberarmos. Então esse é o primeiro exercício, né, que a gente vai estar propondo para todas as pessoas, né? Eu espero que vocês, né, Quanto tempo seria o ideal? Tipo 5 minutos? Olha, Hugo, eu digo a você uma coisa. Lembrou, faz. Boa. Lembrou, mude a sua respiração. Existe uma queixa muito interessante. Ai, puxa, eu não consigo. Eu esqueço. A gente não esquece de respirar. Não é verdade? Tem uma parábola fantástica indiana que mostra, né, como aquelas pessoas ali, né, ligadas a essa consciência respiratória, vem o yoga, né, vem essa prática da vida, né? Então, os sentidos, né, quanto práticas, estavam vendo quem é o mais importante. Né? Então, né, estavam lá, era a visão, dentro do olfato, o tato, a audição, e eles estavam aí brigando quem era o mais importante. E aí eles combinaram uma coisa: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, durante um mês, cada um de nós vai se ausentar por 3, 4 dias. E combinaram lá entre eles. Então começou primeiro, foi a audição. Aí ficou, né, longe. Quando ela voltou, perguntou para os sentidos: e aí, como é que vocês sobreviveram sem mim, né? E eles, tranquilo, vendo com os olhos, né, cheirando com o nariz, respirando, tendo tato. Aí, puxa vida, ninguém sentiu falta de mim. E assim vai a parábola, porque, claro, é muito grande, né? São todos os sentidos que saem e voltam. E todas as pessoas conseguem viver sem ouvir, sem ver, né? Sem tato, né? Mas as pessoas não conseguem ficar 1 minuto sem respirar. Então, assim, é uma parábola que eu sempre falo dela quando eu vou começar a falar sobre respiração. Porque ela já diz tudo. Então nós só não podemos ficar sem respirar. Então isso não pode ser uma coisa pensada. Isso tem que ser natural. E eu vou te falar uma coisa, eu vejo, a questão das medicações, pessoas que se detêm com exercícios respiratórios antes de dormir, elas diminuem fantasticamente, que não é drasticamente, né, gente? É fantasticamente o uso de medicações para dormir. Então a gente entende quanto a nossa respiração ela é reguladora de nós mesmos, através dessas emoções. Né? Então regule a sua respiração, que você vai regular as suas emoções. Isso é muito lindo, gente, é profundo. Muito. A ideia que passa assim é que a humanidade esqueceu de respirar. Isso. Como se fosse uma perda de conexão. As pessoas, como assim? A gente nasceu respirando ali? A gente lembra, né, quando o neném nasce, né? Aí o neném nascia, botava aquele cinteiro, né? Você já sabe, você lembra disso? Não. Então, a criança nascia, se colocava um cinteiro por conta do umbigo, né? Para segurar o umbigo. Né? Da criança. Do bebezinho. Então você imagina, o bebezinho ele vem com a respiração diafragmática. E aí entrava e botava aquele cinteiro no bebê. O que acontecia? Se apertava a parte baixa e essa respiração subia. Então nada natural.
E aí, graças a Deus, aquilo foi, né, melhorando. Hoje em dia não existe mais cinteiro, né, gente? E o bebezinho, quem tem bebezinho em casa, quem tem crianças pequenas, vai lá, fica observando. Uma dúvida que eu sempre tive, aquela respiração das grávidas, aquilo funciona mesmo? Claro, com certeza. Eu sempre vejo nos filmes aquilo. Com certeza, né? E por quê, né? Na verdade, aquela proposta é que essa respiração faça justamente o papel da contração. E aí ela vai estimular essa contração. Nós temos um exercício dentro do yoga que ele não é um exercício respiratório, mas ele depende totalmente da respiração para sua execução, que é um exercício que melhora o peristaltismo. Então, pessoas que têm constipação frequente, nós indicamos e realmente, claro, combinado com uma alimentação adequada, com uma respiração adequada, vai ter uma eficácia muito grande. Então, o que mais a gente pode conseguir? Agora eu fiquei curioso. Para quem ronca, tem algum tipo de respiração boa? Então, estar consciente da sua respiração. O ronco é uma coisa fantástica. Eu tive uma aluna, muitos anos atrás, que ela chegou e a primeira coisa que ela se apedou já era uma senhora, e ela virou para mim e falou, a yoga, ela nem se tornou como ela nem falou como yoga, ela falou, a yoga cura o ronco. E foi interessante que aquilo me impactou, né? Uhum. Falei, uau, né? A queixa principal, e ela veio muito direta nisso, né? E aí eu falei, sim. E depois eu pensei, nossa, que responsabilidade a minha, né? Eu disse logo um sim, porque eu entendia que naquele momento ela precisava de estar com aquelas pessoas praticando, se harmonizando, porque atrás disso, viu, Guga, existiam problemas já instalados, né, por conta do ronco dela. Ela tinha vergonha, ela não queria viajar com as amigas, olha como impactante é isso. Então... bloqueio, né? Bloqueios, né? Então E olha, foi incrível, porque a força de vontade dela, e eu dizia, é isso que vai melhorar você. Foi através da yoga? Sim, através do yoga, através do exercício respiratório. E, gente, essa era uma aluna de uma aula coletiva. Que maneiro. E fantástico, não era uma pessoa de aula particular. E eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que hoje ela ainda deve estar praticando yoga, gente, porque isso já tem também muitos anos, mas com certeza essa consciência respiratória, ela não perdeu, porque ela sentiu como isso. Agora, é claro, Guga, que existem padrões respiratórios patológicos que requerem uma atenção maior, né, requerem situações diferenciadas. O nosso objetivo aqui não é dizer que o yoga serve para tudo, que a respiração cura tudo, entenda? Mas auxilia. Auxilia, e o objetivo maior é que a gente possa aprender antes de adoecer. Que isso seja, essa consciência seja preventiva. Uma dúvida que com certeza o pessoal vai ter, fumante. Puxa, amor, fumante, aí ele tem que correr mesmo para fazer. Primeiro de tudo, ele deveria parar de fumar, claro, né? Mas ele vai encontrar uma grande dificuldade dentro dos exercícios. Mas olha que interessante, a partir dessas dificuldades, ele vai dizer, puxa vida, olha só, para que eu estou usando isso? Né? Para tomar consciência. Poxa, olha só como a minha respiração está limitada, né? Como a minha capacidade de sustentar o ar dentro de mim, ou me sustentar sem ar, está diminuída, está prejudicada. Então, para você praticar yoga, você não precisa parar de fumar, você não precisa parar de comer carne, você não tem que deixar de ser você. O que acontece é que através da prática, da continuidade, você vê, puxa vida, mas aí eu estou fumando, isso não combina, né?
puxa, eu estou me alimentando tão mal, não necessariamente fazendo a relação de mal com carne ou sem carne, mas nossa, eu faço uso de muitos congelados. Isso, gente, não pode ser bom. Muito óleo, muito sal, muito açúcar. Então assim, eu não tenho uma respiração coordenada, nossa. Então se essa filosofia te trouxer essa consciência, não é ser vegano, não é virar vegetariano, não é isso. É só se tornar um pouco mais consciente, tanto da sua respiração, quanto daquilo que você está ingerindo. E olha outra coisa, né, Guga? Não é só ingerindo através da alimentação, né? É o que a gente vê. Por exemplo, você está vendo um filme. Olha lá, vamos falar de respiração, de mente, de emoção. Estamos vendo um filme de ação. Com certeza, todo o nosso corpo, se nós estamos prestando atenção naquilo, nós estamos em momento de ataque. Né? Você está vendo aquela emoção e aquela pessoa que vai e a sua adrenalina subiu, os seus receptores estão prontos. Você está do outro lado, mas você está assim, ó, pronto. Se você assiste um filme muito triste, ali naquele exemplo, a sua respiração já mudou, porque já houve uma descarga, né, adrenérgica ali, já mudou. Mesma coisa se você estiver vendo um filme muito triste. Vamos pegar assim dois opostos, né? Ou vamos falar de um filme alegre também, em que você fica super pra cima, você às vezes acaba o filme, você sai para fazer alguma coisa, você continua rindo. Olha a extensão, né, de benefícios que você está trazendo quando você está rindo de uma outra. Agora, ou então o contrário, que um filme triste, que te traz recordações tristes, te faz chorar. É claro que a sua respiração mudou. Total. Então, gente, né? Então assim, se estamos vendo um filme triste, observa lá, né? Se eu estou vendo, se torne observador dessas emoções. Né? E hoje eu venho trabalhando bastante com isso, porque, como você falou, nós tivemos um ano muito difícil, né? Ainda está difícil, né? Nós ainda não temos o domínio de toda essa doença que nós não sabemos, né, ainda bem o que é, né? Ela vai e volta. Eu acredito que nós temos que conviver com ela, mas isso é uma sociedade, né, toda envolvida nisso. Então as nossas emoções estão alteradas por conta disso também. Né? Então eu vejo que agora mais do que nunca. Existe algum exercício respiratório? Sabe quando você está em casa completamente desanimado, você tem que sair para a rua fazer alguma coisa, te dá aquela moleza, aquela preguiça? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Então, olha, existe sim. Existe dentro do yoga, existem exercícios que nos acalmam, exercícios que nos excitam, ou seja, que nos trazem energia, exercícios que nos acalmam, por exemplo, para meditar, para dormir. Então, sim, nós temos uma pílula de exercício respiratório para cada problema, sim. Esses exercícios que são mais ativos, normalmente eles requerem uma consciência maior respiratória. Então são exercícios que tem sopro forte, tem atuação da sua caixa torácica. Agora eu gostaria de trazer um exercício simples para essa hora que você falou, que seria se a pessoa puder estar deitada antes de pegar no sono, e um pouquinho mais cedo, né, fazer aquela higiene do sono, né, que a gente, né, hoje tão falado, que a medicina ayurvédica de 7.000 anos, de 10.000 anos, já nos falava sobre isso, né? A medicina ayurvédica ela já trazia, né, esse benefício, essa consciência, mas pelo menos que você fique deitado e que você coloque a sua mão na região baixa, bem no seu umbigo, a outra mão, gente, olha, é direita ou é esquerda, não importa, não vamos complicar, é tão difícil de se fazer, não importa, se você é conhecedor de alguma técnica, se você é reikiano, se você, né, é esotérico de alguma coisa, use, mas se você não conhece nada, você também pode usar,
tá? Então, coloque uma das mãos no seu umbigo, a outra mão no peito. E aí, simples, ó, você começa a inspirar. Inspirar, gente, ó, respirar é o ato de inspirar, ou seja, de colocar o ar para dentro e expirar, botar o ar para fora. Então, sempre que um indivíduo que você lê respirar, é o ato, tá bom? Então, eu vou inspirar, ou seja, colocar o ar para dentro, pelo nariz. Por que pelo nariz, Google? O nosso nariz tem pelinho, são as vibriças. Para que a gente tem esse pelinho? Não é só para reter, né, as impurezas, é para filtrar, aquele ali é o nosso filtro, né? Então, nós temos que inspirar pelo nariz para filtrar, né? E quando nós... Aí o que acontece? Esse ar, ele entra frio, os pelos aquecem. Esse ar, ele vem se transformando para chegar aquecido numa temperatura para os seus pulmões, brônquios, bronquíolos, todo o processo aqui, né? E quando ele sai quente. Sai quente. E ele entra frio. Então, respirar. Nós temos que respirar. E respirar pela boca? Não. Respirar pela boca se nós estamos fazendo um exercício aeróbico. Aí pode. Claro, porque aí você inspirou um grande volume de ar, você está em atividade, existe toda uma mudança química no nosso corpo. Então, aqui não, a gente está trabalhando esse exercício basal, vamos dizer assim. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Estou deitada ou eu estou sentada. Gente, não precisa estar sentado no chão. Você pode estar sentada numa cadeira, como a gente está aqui, confortável. Desmistifica, né? Vamos lá. O povo cria muito. Vai estar no seu sofá, ou está no tapetinho, qualquer lugar, mas faça. Vamos lá. Uma das mãos no umbigo, outra no centro do seu peito. Também dia. Se puder fechar os olhos, legal. Se tiver musiquinha, melhor ainda. Tá. Vamos inspirar. Vamos fazer uma onda. Essa onda começa lá embaixo no abdômen. Então você vai sentir seu abdômen se expandir, vai expandindo. Essa onda vai chegar lá na região superior, perto das suas clavículas aqui. Aí esse pulmão tá cheio de ar. Fica um pouquinho. É como se você dissesse: inspirei. É um tempo. Vou soltar o ar, começa a soltar o ar de cima para baixo. Vai soltando. Então a gente faz a respiração baixa, depois alta, juntas. Aí depois solta uma onda, eu inspiro de baixo para cima e expiro, solto o ar de cima para baixo. Não repita mentalmente que isso é difícil. Não faça isso, não crie esse obstáculo. Experiencie, né? Até porque nós já fazemos isso. Isso. E aí você entra nesse processo. Inspira, expande. Aí você observa se a sua expansão pulmonar está boa. Se você... nossa, olha só, eu posso respirar mais fundo. Com o tempo ela vai ampliando mais? Claro, cada vez mais. Então, e aí você vai obtendo essa consciência. O seu sono fica melhor. Você vai ficar mais tranquilo. Começa a ter os disparos de consciência. Me aborreci, opa, vou respirar. Gente, é tão conhecido, né? Conta até 10, né? Entrou numa discussão, conta até 10. Então eu digo, entrou em qualquer coisa que te desalinhe, respire. Torne-se consciência. Opa, como está a minha respiração? Né? E eu acredito que, nossa, você vai ter aí você vai sentir como é diferente. Então, pessoal, preste atenção nisso aí. Aborrecimento de trânsito, aborrecimento de banco, conta quando chega, respira. Gente, é isso. Ameniza. Para você pensar, tomar uma decisão, para que a gente não tome decisões em ímpeto, né? Para que aquilo seja, aí sim, processado por sua mente. Porque se você tem uma respiração, uma mente confusa, a sua respiração não está em equilíbrio,
é cíclico. A vida toda, os atos, as atitudes, Isso. emocional, fica tudo desequilibrado. Fica mesmo. Fica tudo desequilibrado. Então, tomara que, assim, que esse bate-papo, né, que a gente esteja aqui trazendo, as pessoas sejam... Por isso eu quero trazer a coisa mais simples, sabe? E que seja bem objetiva, né? Bem prática, gente, prático. Torne isso prático na sua vida. Tenho consciência de respirar, onde eu estou respirando, qual o tempo, minha respiração está curta, alguma coisa está acontecendo comigo, está vendo alguma coisa. Sabe para quê? Que é o que eu falei na palestra aqui no Templo Nova África, para que a gente tenha o domínio disso, porque senão fica assim, nossa, eu tive um problema de emocional, e aí eu corri. E aí eu corri para o médico, e aí, é claro, o papel dessa pessoa que está ali é amenizar o seu problema. Se você chegar dizendo eu tenho isso, ele não tem outra coisa, ele só tem que prescrever algo. Então, antes que isso seja necessário, porque pode ser que um dia, ou para algumas pessoas isso seja necessário, tente antes, né? Tente administrar essas suas emoções, né? Eu digo mais, isso é a nova medicina do futuro, é prevenir. Claro, é prevenção, gente. Prevenção é tudo para a nossa vida, né? Pessoal, espiritualmente a gente está passando por um momento de transição, de transformação. A humanidade, o planeta, a natureza, o sol era amarelo, hoje está branco, né? As estações já estão trocando. A mangueira está dando manga agora, fora de estação. Então está tudo meio que fora do eixo. Então a gente precisa da respiração para entrar nesse eixo, entrar nesse fluxo de energia, né, nova, que vem se apresentando aqui para todos nós. Sim. A respiração harmoniza, né, e a gente vai poder passar essa transição de uma forma mais calma, mais tranquila, não tão conturbada, não tão desequilibrada. Verdade. E estarmos conscientes, gente, que transformações e mudanças irão ocorrer a nossa vida toda. Então, nós temos que estar preparados, mesmo que seja uma mudança sua, individual, quer dizer, se a gente tiver uma consciência do micro para o macrocosmos, né? Então, as nossas transformações pessoais. Perfeito. Se nós dermos conta dessas mudanças que acontecem conosco, já eu acho que bem caminho andado, para que você também tenha consciência, quietude, discernimento, porque o respiratório nos traz discernimento. É por isso que ele nos faz pensar antes de agir com mais cautela, né? E você então vai poder auxiliar a essa cura do planeta. Porque a gente, então assim, que é uma coisa interessante com os terapeutas, né? Terapeutas, por favor, respirem. Terapeutas, levem para os seus alunos a importância da respiração, para que a gente faça essa mudança de dentro do indivíduo para fora. Então, assim, eu acho super legal todas essas ONGs, eu acho, né, super necessário essa consciência, mas aquelas pessoas que estão ali, elas estão em harmonia com elas mesmas, né? Então é isso, esse é o diferencial, né? Faça o seu diferencial com a sua saúde, cuide, olhe para você, né? Toda essa transformação que vem ocorrendo no planeta, assim, falando de uma forma figurativa, assim, é como se Deus estivesse colocando a gente na frente de um espelho. Então a gente está podendo se enxergar. A maioria das pessoas não está gostando do que vê. Então entra em desequilíbrio. Eu estava olhando o relatório daquele órgão mundial da saúde, OMS. Sim, OMS. E teve 85 mil suicídios, que é 2 vezes o que teve no ano passado, e a grande maioria de 15 a 30 anos. Isso. Então, muito triste. Está acontecendo alguma coisa que as pessoas não estão conseguindo aguentar. Aí elas querem uma fuga daquela realidade.
por não compreender direito o que está acontecendo com ele, por desequilíbrio. Sim. Né? Então a respiração vem trazer esse equilíbrio novamente para a gente, junto com o yoga, junto com tratamentos espirituais, junto com boa leitura, boa música, bons lugares, bons amigos. Isso, né? O que nós estamos levando para nossa casa? O que a gente está levando para nossa casa? O que a gente vê, o que a gente faz antes de dormir, né? Você vê o quê? Né? Vai ver um filme, né? Cheio de bomba. De terror. Você vai ver um filme de terror, terror é bobagem. Não, o terror ele vai mexer com a sua respiração, ele vai mexer com a química do corpo. Com a química do corpo, justamente, né? Então, o que nós estamos levando para dentro de nós mesmos, né? Dentro, nessa linha de pensamento que você está fazendo. E olha, é a mesma coisa, assim, então vamos trabalhar a meditação. Então, assim, a meditação dentro do yoga, ela é até interessante, né? Ela é a última parte do yoga, ela é a última parte do processo, porque o indivíduo, ele vai trazendo todo esse processo de purificação, de exercício físico, que também é purificação, né? Se a gente for aí relatar, por exemplo, os 8 passos, né, do yoga, né? Então, a última parte é a meditação. Então, quando eu domino a respiração, eu tenho essa consciência respiratória, porque dominar a respiração aqui no caso, a gente está falando, é só ter uma consciência respiratória. Os seus estados de insight são outros. As suas práticas de concentração, simplesmente concentrar na lua. Total. Vou fazer uma concentração na lua. São exercícios de mentalização e de meditação, vamos dizer, ativos. Pegar um objeto bonito, uma natureza, ficar ali contemplando, percebendo a sua respiração. É um exercício fantástico, é uma pílula maravilhosa. Eu costumo brincar com as minhas alunas que é melhor a gente dizer que são pílulas, porque a pessoa está tão acostumada às pílulas, que diz assim, então vamos, a pílula da respiração, a pílula da meditação. A gente tem um controle sobre o nosso corpo tão grande, só que a humanidade esqueceu disso, né? Eu estava vendo um filme indiano, tinha um monge, mas ele era budista. E ele estava caminhando, ele cortou a perna num galho na mata e ele sentou-se em posição de meditação e através de respiração o sangramento parou, ele conseguia fazer o sangramento parar. Aí ele continuou e ele estava perdido dentro da mata, ele não conseguia achar alimento, ele estava com fome. E ele falando, né? Eu estou com fome. Aí sentava, fazia respiração. Através da respiração ele conseguia mexer com a química do corpo, da meditação, e ele parava de sentir fome. E se alimentava, né? E continuava. Do ar. Do ar. Respirar é se alimentar, né? Gente, respirar é vida. Respirar é vida, gente. É isso aí mesmo. Você está em algum local que você não pode beber água, por exemplo, nós temos um exercício muito interessante. Por exemplo, pessoas que gostam de trilha, a gente está falando de se alimentar, né? Então a gente pode matar a sede também através do exercício respiratório. Opa, isso eu quero saber. É muito interessante esse exercício. Então, por exemplo, eu estou numa trilha ou estou numa fila de banco, né? Você citou a fila de banco. E eu estou com sede. E eu não tenho como beber água. Então, o exercício é assim, gente, nós vamos inspirar, claro que, né, quanto mais tempo eu tiver de explicação, melhor será para você. Mas olha só, não é difícil não. Você vai inspirar longo e profundo, aquela respiração, né, que nós fizemos. Então você pode, imagina que você está lá na fila do banco, não, a completa, né, profunda, né. Então, imagina que você está lá na fila do banco, né, e aí você inspira, prende o ar, e vai botar a sua língua na parte anterior da sua arcada dentária. Então fica assim, ó. Sentido horário, tá? Só de eu ter feito isso, ó, eu já gerei líquido. É verdade. Não é? Não é mágica. As nossas papilas gustativas, ao partir do momento em que nós... É químico, tá? Químico e físico, claro, né? Quando nós começamos a girar a língua, nesse movimento, as nossas papilas gustativas, elas falam, opa, aí vem alimento.
preciso gerar suco líquido para que isso gere um suco gástrico e, claro, né, faça esse alimento descer confortavelmente, né? E então, só que não tem alimento. Então você engole a sua saliva e aí você começa a prover esses sistemas que estão pedindo água de líquido, o seu próprio líquido. Que interessante. Gente, isso é incrível, né? Eu tive a Uau. oportunidade, eu levei um grupo para Machu Picchu, né, para Cusco, fizemos ali uma caminhada e um dos exercícios, né, que nós fizemos, porque realmente também já estávamos andando há um tempo e algumas pessoas já tinham acabado a água, né, que cada um vai na sua garrafinha, tem na sua garrafa de água mineral, e aí vamos usar, né, o exercício. E as pessoas ficaram, meu Deus, é fantástico. Então, é prática, não é teoria. Molhe os lábios. Muito legal, muito legal. Molhe seus lábios. Depois que você, né, para finalizar o exercício, fez aquele movimento, você está com o seu ar retido nos pulmões, você vai expirar o ar e engole a saliva. Tá. E é uma coisa interessante, viu? A gente não engole saliva com ar no pulmão. Isso é anatômico. E você acaba descobrindo isso durante os exercícios também. Tá bom, gente? Gratidão, meu amor. Muito obrigada, Guga. Namastê. Namastê a todos. Espero que vocês tenham gostado, cara. Foi Também. maravilhoso. As dicas Maravilhoso. sensacionais. Tchau.